Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 4 questões de geometria da Santa Casa 2025. Tem plana, espacial e analítica. Vale a pena conferir, é logo depois da vinheta. Essa questão número 75 diz assim: no plano cartesiano, as retas R de equação y igual a menos x mais 3 e S de equação y igual a menos 2x mais 4 delimitam com os eixos coordenados a região destacada verde da figura. A região tem área igual a quanto? Então ele quer saber a área desse quadrilátero aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Bom, para saber a área de uma região delimitada por pontos na geometria analítica, eu só preciso saber as coordenadas desses pontos. E as coordenadas desses pontos? Bom, primeiro a gente já sabe, né? Eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Esse ponto A é a origem do sistema. Então é o ponto 0 e 0, certo? O ponto B é o ponto onde a reta S corta o eixo X. E a reta S, essa reta aqui, ó, ela tem coordenadas, ou ela tem equação y igual a menos 2x mais 4. Mas eu sei que esse ponto B tem um determinado valor de x, mas ele não está nem para cima nem para baixo. O y dele vale 0. Então basta fazer y igual a 0. Então 0 é igual a menos 2x mais 4. E a gente isola e acha o valor de x. Então vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2. Opa, já achamos a coordenada aqui, ó, 2 e 0, certo? Então, se eu jogar x igual a 2, vai ficar menos 2 vezes 2, dá menos 4, mais 4, o y vai dar 0. Legal, agora a gente precisa achar o ponto D. Mas o ponto D é um ponto que não tem x, ou x igual a 0, né? Porque ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Então o x dele vale 0. E o y dele eu preciso determinar. Mas ele faz parte da equação da reta R. Esta reta R, que está passando aqui, essa reta R tem equação y igual a menos x mais 3. Se eu jogar x igual a 0, eu vou ter y igual a menos 0 mais 3, y igual a 3. É justamente o coeficiente linear da reta, né? O coeficiente linear aqui é mais 3, portanto o y desse ponto D para x igual a 0, o y vai valer 3. Bom, agora a gente precisa determinar o ponto C. O ponto C é a interseção entre as duas retas R e S. E para achar a interseção, para achar onde duas retas se encostam, a gente sempre resolve um sistema, né? Qual é o sistema? Da reta R, que é y igual a menos x mais 3, e da reta S, que é y igual a menos 2x mais 4. Como já tem y isolado dos dois lados, eu posso fazer menos x mais 3, eu posso igualar os y, né? Menos x mais 3 igual a menos 2x mais 4. A gente já vai resolver o sistema. Menos 2x passa para lá, fica mais 2x, fica o menos x aqui, esse 3 passa para lá subtraindo, vai ficar 4 menos 3. Portanto, x é igual a 1. Ora, se o x é igual a 1, eu posso voltar para qualquer uma das duas equações e achar o y. Y igual a menos 1 mais 3. Eu estou jogando no lugar desse x aqui, ó. Menos 1 mais 3, o y vai ser 2. Ah, então a gente já sabe as coordenadas do ponto C. X é igual a 1, y igual a 2. E agora a gente vai fazer a área de um polígono que tenha A, B, C e D como vértices. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque esse módulo que a gente vai usar aqui, de meio que multiplica, eu estou usando a fórmula da área, a gente faz módulo de meio vezes uma espécie de um determinante. O único cuidado que a gente precisa tomar é não sair jogando ao acaso os pontos, porque a gente tem 4 pontos. Eu preciso começar num ponto, escolher um sentido de rotação e nunca passar, por exemplo, de A para C, por uma diagonal. Eu tenho que escolher um sentido de rotação e passar, por exemplo, de A para B, depois para C, depois para D, e voltando para A. Né? Então, só cuidado, não posso jogar os pontos A, C, D, B, por exemplo, tá? Eu não posso passar por uma diagonal. Então vamos lá. No mesmo sentido, eu escolhi o ponto A para começar, depois eu vou colocar o ponto B, ponto C, ponto D e volto para o ponto A. Então quais são os pontos que eu vou usar aqui? 0 e 0. O segundo ponto é B, 2 e 0. Aqui qual o ponto inicial e qual o sentido de rotação? Não interessa, tá? Vai dar a mesma área. Depois, o ponto 1 e 2, 1 e 2. Depois eu vou para o ponto 0 e 3, que é o ponto D, e depois eu tenho que voltar para o primeiro, que é o 0 e 0. Assim é que você calcula a área de um polígono que tenha quantos pontos tiver, tá? Se tiver 5, 6, 7 pontos, até triângulo também dá certo. Então a área vai ser módulo de meio que multiplica. Agora a gente faz como se fosse um determinante isso daqui, né? A gente faz multiplicação na diagonal principal
mantendo o sinal, então vai ficar 0, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 3 dá 3, e 0 não precisa escrever de novo. Agora, ao contrário, trocando o sinal. 2 vezes 0, 0, troco o sinal, 0. 0, troco o sinal 0, e 0, troco o sinal 0 também, e 0, troco o sinal 0. Então vai ficar só 4 mais 3, tá? 4 mais 3 é 7, então é módulo de 7 vezes meio, que é 7 sobre 2. E o módulo de 7 sobre 2, esse módulo só está aqui porque a área não pode ser negativa. Se eu girasse para o outro lado, daria menos 7 meios, tá? E aí a gente pega sempre em módulo, né? 7 sobre 2 é o valor da área. Módulo de 7 meios é o próprio 7 sobre 2. 7 meios, ou 3,5. No caso, ele colocou aqui, ó, 7 sobre 2 mesmo, tá bom? Vamos para a próxima, então? Essa questão número 78 é bem interessante, ela mexe com semelhança e você tem que saber bem o que está fazendo com semelhança para não se perder. Olha só, ele diz, no triângulo PQR, que é o triângulo grande, o ponto S, esse ponto aqui, foi tomado sobre o lado PR, de modo que os ângulos RPQ, que é esse ângulo que eu vou chamar de alfa, e RQS, tá aqui, ó, vou chamar de alfa também, tenham a mesma medida. Então por isso que eu chamei de alfa os dois ângulos, tá? Sabendo que PR é igual a 12. Peraí, PR, tudo isso daqui, ó, toda esta medida é igual a 12. E que existe uma relação entre PS, que é esse daqui, e SR. PS dividido por SR é igual a 5 sobre 4. Peraí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar esse PS aqui, ó, de X. Esse pedacinho aqui vamos chamar de X, PS, X, tá? Isso aqui é igual a X. Esse SR aqui, ó, vai ser o quê? X, olha só, X vezes 4, eu estou passando multiplicando, é igual a SR, esse segmento SR, vezes 5. Então, se esse segmento aqui for X, SR, o segmento SR, que é esse de cima, vai ser 4 vezes X sobre 5. É igual a 4x sobre 5. Olha lá o que a gente pode falar aqui, ó. Veja, eu isolei o SR, tá? SR eu passei o 5 dividindo, vai ficar 4 vezes x, passo o 5 dividindo, vai ficar 4x sobre 5. Então, se esse for x, esse pedaço aqui é 4x sobre 5. Aí a gente se livra dessa fração aqui, tá? Mas 4x sobre 5 somado com x tem que dar 12. Então, eu posso já descobrir o valor de x e já descobrir quanto é que mede cada um desses segmentos. Você concorda comigo que PS, que é esse pedacinho aqui, ó, somado com SR, vai ter que dar 12? Então, esse pedaço, que é X, que é o PS, mais esse pedaço, que é SR, 4x sobre 5, tem que dar 12. Da onde eu tiro o mínimo, vai ficar 5x mais 4x igual 5 vezes 12 vai dar, vamos tirar o mínimo desse lado também, vai dar 60. Aí eu corto 5 com 5. Vai ficar 9x igual a 60, da onde x vai ser 60 por 9, dá para simplificar ainda por 3, né? Por 3 aqui dá 20, por 3 dá 3. Então esse x vai ser 20 sobre 3, não é inteiro, né? Vai dar 6,67. Bom, esse x é 20 sobre 3, e 4x sobre 5, o segmento SR, né? 4x sobre 5 vai ficar 4 quintos de x, que é o quê? 20 sobre 3. Então, 20 com 5 só, corta, fica 4, 4 vezes 4, 16 sobre 3. Opa, esse daqui vai ser o segmento 4x sobre 5, que é 16 sobre 3. 16 sobre 3. Pronto, valores numéricos, pelo menos, são feios, né? Porque é dividido por 3 é fração, mas a gente já sabe valores numéricos aqui, comprimentos mesmo, né? 6,67 centímetros e aqui vai dar 5,33 centímetros, para dar o total de 12, que é esse segmento inteiro lá. Agora é que vem a parte da semelhança, porque veja o que ele está pedindo. Ele está pedindo a medida do segmento QR, né? QR. Como eu já usei o X aqui, eu vou dizer que este segmento que ele quer determinar é Y. E aí a gente precisa tentar reconhecer triângulos semelhantes aqui. Você sabe que quando você tem um triângulo e dois ângulos aqui dentro de dois triângulos diferentes são iguais, a gente tem triângulos semelhantes. Então vamos tentar buscar a semelhança. Eu convido você a olhar para este triângulo grandão aqui, ó, e pensar o seguinte. Este outro ângulo que está aqui, que eu vou chamar de beta. Este ângulo beta e o ângulo alfa fazem parte do triângulo PQR, grandão, concorda? Alfa e beta fazem parte do triângulo PQR.
Mas os mesmos alfa e beta fazem parte deste triângulo pequeno QRS. Portanto, se dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, respectivamente, né, iguais, correspondentes, então os dois triângulos são semelhantes. Olha, o triângulo grandão tem alfa e beta. Triângulo pequenininho aqui tem alfa e beta. Então você já sabe que esses dois triângulos são semelhantes e eles têm as medidas dos lados que vão ser usados para poder achar este valor de y que eu quero descobrir. Eu vou desenhar, sempre eu vou fazer isso em semelhança, tá? Eu vou desenhar os dois triângulos separadamente e esses dois triângulos que eu vou desenhar separadamente eu não vou girar, tá? Eu vou manter na mesma posição que eles estão. Então, vai ficar este triângulo grandão, aproximadamente assim, que é o triângulo PQR, e este outro triângulo, que é assim, mais ou menos desse jeitão. Veja, estou separando os dois triângulos. Quais são os dois triângulos? O triângulo PRQ, RQ, e o triângulo RSQ, RSQ. Veja que os dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque você tem aqui um ângulo alfa, e você tem aqui no outro triângulo também tem um ângulo alfa. No triângulo grandão, o ângulo R é beta, eu chamei de beta. No triângulo pequenininho, esse aqui, o R, também é o mesmo beta. Ora, se eu tenho alfa e beta aqui para chegar a 180, falta a mesma coisa que alfa e beta aqui para chegar a 180. Então eu posso dizer que esses três ângulos aqui são iguais. Poderia até chamar aqui, ó, de um terceiro nome, gama, por exemplo. Esse aqui vai ter que ser o mesmo gama, porque para fechar 180 graus, se já tem alfa mais beta aqui e alfa mais beta lá, falta a mesma coisa para chegar a 180, certo? Agora vamos ver quais são as medidas dos lados que a gente tem aqui. Os lados que a gente já conhece, vamos ver. O RQ é o que eu quero descobrir, é Y. PR eu já conheço, PR é 12. PQ eu não sei, não vou colocar nada ali, tá? RS a gente já sabe que é 16 sobre 3. SQ eu não sei e não quero colocar nada de medida aqui não. RQ é Y. Então, estas são as medidas que eu conheço. Vamos ver se isso ajuda a gente para alguma coisa, para poder escrever as razões de semelhança. Eu sempre oriento, quando você tem lá no curso Matemática com Gui Marques, dois triângulos que estão rotacionados um em relação ao outro, né? Não tente girar os triângulos. Escreva sempre usando os ângulos. Então você vai escrever sempre três frações. Três frações. O que você vai colocar em cima das três frações? Os três lados de um triângulo. Então aqui, por exemplo, vai o 12, aqui vai o y, e aqui é o terceiro lado desse primeiro triângulo, que eu não sei qual é, mas eu vou chamar aqui de PQ. Se precisar, a gente faz alguma coisa com ele, certo? Agora, para poder saber quem é que vai embaixo do 12, quem é que vai embaixo do y, quem é que vai embaixo do PQ, a gente vai usar sempre os ângulos, e aí a gente não se perde nunca. 12 é oposto a quem? Oposto ao ângulo gama. Oposto ao mesmo ângulo gama aqui no outro triângulo é y. Percebe? Eu vou ver 12. Eu escrevi os três em qualquer ordem, tá? 12, y e pq. Agora, para saber quem é que vai embaixo do 12, 12 é oposto a gama é y. Pronto, direto, semelhança. Y é oposto a quem? Oposto a alfa. Quem que é oposto a alfa aqui? 16 sobre 3. 16 sobre 3. E pq é oposto a beta. Oposto a beta aqui é este segmento que também não me interessa, que é SQ. Portanto, percebeu que esta parte aqui nem me interessa, mas isso daqui já me leva a conseguir calcular o y? Então você vai finalizar o exercício multiplicando cruzado. Vai ficar y ao quadrado, y vezes y, né? Y ao quadrado é igual a 12, que multiplica 16 sobre 3. Y ao quadrado vai ser, peraí, dá para simplificar esse 12 com esse 3, aqui fica 1, aqui fica 4. Y ao quadrado é 4 vezes 16, que é 64. Y é raiz quadrada de 64, que é 8. E 8 é justamente o que ele pediu na pergunta do problema. Quanto mede QR? QR mede 8 centímetros. Portanto, letra E, certo? Gente, questão muito interessante de aplicação de semelhança com triângulos que estão em posições completamente diferentes. Esse tipo de exercício só faz quem sabe muito bem semelhança, tá bom? Vamos para a próxima então. Essa questão número 79, ela é mais simples do que a anterior, e a gente precisa saber o seguinte: um ciclista em uma pista circular de 50 metros de raio. Opa, peraí, é uma pista circular com raio de 50 metros. Então, raio igual a 50
metros. Percorreu em determinado treino, ao redor desta pista, 84 quilômetros, 84 mil metros ao redor desta pista. Admitindo π como 3,14 aproximadamente, o número máximo de voltas que o ciclista completou ao redor da pista foi quanto? Bom, eu preciso saber quanto é que tem uma volta de comprimento, e aí a gente vai dividir 84 mil por esse percurso de uma volta para saber quantas voltas ele deu. Enxerga isso? Então vamos lá. Qual é o comprimento de uma volta? Né? Uma volta. O comprimento de uma volta é aquele nosso macetinho. Conheci 2π raio, certo? Então conheci 2π raio, comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Vai ficar, o comprimento de uma volta é 2 vezes. O π ele pediu para jogar 3,14 e o raio ele disse que era 50 metros. Portanto, 2 vezes 50 dá 100, vezes 3,14 dá 314 metros. Esse é o comprimento de uma volta. Uma volta tem 314 metros, mas ele percorreu 84 quilômetros. Mais 84 quilômetros é 84 mil metros. Se ele percorreu 84 mil metros e cada volta tem 3,14, quantas voltas ele deu? Basta você dividir 84 mil por 314, que é o comprimento de cada uma das voltas. Aqui eu vou ter o número de voltas, certo? Então vamos lá, 840 por 314. Não dá 3, dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 2, 1, 2 e 1, 3 para 4, 1. 2, 3, 6 para 8, 2. 212 abaixo 0. Aqui vai dar 6, 7 não dá, né? Não. Então é 6. 6 vezes 4 dá 24 para 30, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9 para 12, 3. 6, 3, 18 e 1, 19 para 21, 2. Muito bem, abaixo 0. 2.360 dividido por 314. Isso aqui vai dar... Chega a dar 7, né? Não dá 8, dá 7. Então, 7 vezes 4, 28 para 30, 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9 para 16 dá 7. 7 vezes 3 dá 21, 22 para 23, 1. E aqui daria vírgula alguma coisa, né? Vamos só ver mais uma casa aqui, ó. 6 vezes 3 já dá 18, então 5 aqui. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. 5 vezes 1, 5. 7 para 12, 5. 5 vezes 3, 15, 16. Sobra 150. Bom, 267,5 voltas, né? Então, 267,5 voltas, veja o que ele pediu, ó, o número máximo de voltas que ele completou. Ele fez 267 voltas e meia. Então ele completou, ele fez completas 267 voltas, certo? E depois ele deu mais meia volta ali. Então, voltas completas. Quantas voltas ele completou? 267, que está na letra E, certo? Então, basicamente, comprimento da circunferência e fazer uma divisão. Essa foi mais simples do que a anterior, né? Vamos para a última? Essa última não é para ser muito complicada, mas ele vai envolver umas continhas meio chatas ali que a gente vai ter que fazer. Um enfeite de Natal em formato de pirâmide regular de base quadrada de 40 centímetros de lado, então ele já deu aqui 40 centímetros de lado aqui na base, foi acomodado dentro de uma caixa em formato de prisma reto, de base quadrada, medindo 40, e altura igual a 80. Admitindo-se que a pirâmide se encaixa perfeitamente sem folga na caixa, ou seja, esse ponto aqui está exatamente no ponto médio dessa face superior aqui, ó, ele quer saber a área lateral da pirâmide. Bom, área lateral da pirâmide, você tem que saber previamente que quando você tem uma área lateral de uma pirâmide para calcular, você vai ter faces que são assim, ó. São triângulos, que são triângulos isósceles, né? Então estes triângulos que estão ao lado dessa pirâmide são triângulos isósceles. Eles vão ter aqui, ó, uma determinada altura, né? E eles vão ter uma base. Então eu tenho aqui a base, que é, nesse caso, 40, e eles têm uma altura que não é igual à altura da pirâmide, porque se você considerar esta altura aqui, ó, do triângulo que está na face lateral, essa altura aqui ela é inclinada em relação à base. É diferente da altura da própria pirâmide, que seria essa altura aqui, ó. Né? Então, esta que a gente está vendo aqui na figura é a altura da pirâmide. Esta medida da altura da face lateral, a gente costuma chamar de apótema da pirâmide. Tá? Independente, você pode chamar de x, qualquer coisa. Mas é esta altura aqui que me interessa, porque eu preciso fazer a área desta face lateral, essa face que está ao lado, certo? Desse triângulo que está aqui do lado. Então, se eu preciso calcular a área deste triângulo para multiplicar por 4 para fazer a área lateral, a gente precisa usar esta altura aqui, que é o AP, o apótema da pirâmide, tá bom?
A área lateral da pirâmide, a área que está em volta, a área que está ao lado, vai ser 4 vezes a área desse triângulo, certo? Bom, mas aí o que a gente precisa fazer para calcular esse AP aqui? Esse AP eu não sei quanto é que vale, mas a altura da pirâmide mede 80. E eu sei que este segmento que está aqui na base, esse segmento que está aqui, ó, ele vai do meio, né? Porque a pirâmide é uma pirâmide reta aqui. Essa pirâmide é regular, portanto a altura cai bem no meio da base, e a gente vai ter de um lado até o outro da caixa, você tem 40. Concorda que do meio até a direita a gente vai ter um segmento que mede 20 centímetros? Então o que eu preciso fazer para achar o AP? Ó, tem um triângulo retângulo com 20 na base, 80, 20 num cateto, 80 no outro cateto. Eu vou fazer o AP por Pitágoras, né? Então, AP, apótema da pirâmide ao quadrado, é igual a 80 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Enxergou este triângulo aqui, ó, que é um triângulo que está de pé, triângulo retângulo, que tem 80 num cateto, 20 no outro, e aqui o apótema da pirâmide. E por que eu preciso do apótema da pirâmide? Para poder calcular a área de uma face lateral, multiplicar por 4, eu vou ter a área das 4 faces que estão ao redor da pirâmide, tá? Esse vai ser o caminho. Agora a gente vai fazer conta, e as contas são meio chatinhas. Apótema da pirâmide ao quadrado vai ser 80 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64, com 2 zeros, 6.400. Mais 20 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, com 2 zeros, 400. Então a apótema da pirâmide ao quadrado dá 6.800. O apótema da pirâmide vai ser raiz quadrada de 6.800. Eu já posso fazer aqui, ó, 6.800, dividir esse 68 vezes 100, concorda? 68 vezes 100 dá 6.800. E eu posso tirar esse 100 de dentro da raiz, vai ficar 10, raiz quadrada de 100 é 10, raiz de 68. Mas dá para mexer mais ainda, porque não tem 68 dentro da raiz. Então, se a gente fatorar o 68, por 2 dá 34, por 2 dá 17, por 17 dá 1. Então, esse 2 ao quadrado, ó, 10 vezes. Posso escrever o 68 como 2 ao quadrado vezes 17, ou 4 vezes 17. Esse 4 sai da raiz e vira 2. Então vai ficar 10 vezes 2 vezes raiz de 17, ou 20 raiz de 17. Opa, tá chegando perto da resposta, né? Porque tem raiz de 17 aqui. Se fosse para chutar, eu já ia chutar essa daqui, porque tem raiz de 17. Mas vamos ver. A área lateral vai ser 4 vezes a área de um triângulo. Então são 4 triângulos iguais que tem base 40 e altura AP, certo? Esse AP vale 20 raiz de 17. Então, vai ficar 4 vezes base vezes altura sobre 2, área de triângulo. 40 vezes AP sobre 2. A área lateral da pirâmide vai ser 4 com 2 já simplifica, né? Vai ficar 2 aqui. 2 vezes 40 dá 80, vezes 20, ó, 2 vezes 40 deu 80, e o AP é 20 raiz de 17. Da onde a gente tira que a área lateral vai ser 8 vezes 2, 16, com 2 zeros, 1.600, raiz de 17. Unidade, está tudo em centímetros, portanto, centímetro quadrado. A área lateral da pirâmide ficou 1.600 raiz de 17 centímetros quadrados. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.